Ô Samuel Venâncio, vocês acharam o homem, Samuel? Parabéns, mais um furaço da Itatiaia. O homem nem chegou ainda, mas na Rádio de Minas ele já falou. Boa noite. Pois é, João. Boa noite para os amigos ligados aqui no programa Bastidores. Eu e o Guilherme Pio, a gente foi hoje ao aeroporto de Confins porque a gente descobriu o horário de chegada do centroavante Edu. E estávamos lá esperando o Edu, centroavante, tanto que ele vai falar também ao longo da programação, e de repente aparece um funcionário do Cruzeiro, e com van, com outro carro também, e com uma plaquinha, e nessa placa estava o nome do empresário do Paulo Pessolano. E questão de 10 minutos, indo começar o noticiário da turma do bate-bola, e na nossa frente aparece o Paulo Pessolano, a comissão dele também chegando, a comissão técnica, se não me engano, mais 3 pessoas na comissão dele. E, gentilmente, o Paulo Pessolano aceitou falar com a Itatiaia, mesmo sem o anúncio ainda do Cruzeiro. E eu fiz questão de agradecer isso. Parece uma pessoa muito educada e bem profissional, Paulo Pessolano. Então, a gente registrou, já tem no nosso canal oficial aqui no YouTube, no site da Itatiaia, todos os detalhes, as primeiras palavras de Paulo Pessolano, conhecido como Papa Pessolano, e o Cruzeiro deve até anunciar ainda hoje, de forma oficial, a contratação do seu novo técnico, mas a Itatiaia, em cima do lance, registrou ao vivo dentro da turma do bate-bola toda a expectativa, o que ele pensa para este trabalho aqui no Cruzeiro e o grande desafio que ele terá na carreira, João. Ô Guilherme Pio, como é que foi encontrar o novo técnico do Cruzeiro, trazê-lo para falar na Itatiaia, antes mesmo dele ser oficializado como tal? Boa noite. Boa noite, João. Boa noite para quem está acompanhando o Bastidores no YouTube, no radinho, no aplicativo. O Samuel adiantou aí, né, João? Foi realmente um trabalho muito bacana que fizemos. A gente foi acompanhar a chegada do Edu e aí o funcionário do Cruzeiro estava lá com van, carros. A gente pensou assim, uma van para levar o Edu, que está com 2 malas, uma van não precisa disso tudo. E aí depois a gente viu ele segurando a plaquinha com o nome do empresário, ficamos lá aguardando e chegou de fato o Papa Pessolano, o Paulo Pessolano, com a sua comissão técnica. E ele gentilmente, como disse o Samuel, nos atendeu, falou a respeito do trabalho, da grandeza do Cruzeiro, é isso que nos chamou muita atenção. O conhecimento, João, que ele já tinha do Cruzeiro, da história do Cruzeiro, do que o Cruzeiro necessita, que de fato é voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. Então, a Itatiaia dando notícia de tudo o tempo inteiro, né? O tempo todo, João. E em cima do lance, a gente conseguiu essa entrevista exclusiva que daqui a pouco o ouvinte do Bastidores vai acompanhar. Nós vamos trazer a entrevista daqui a pouquinho aqui no Bastidores. Entrevista de 15 minutos com o cara chegando no aeroporto, porque realmente o Pio descreveu bem. Tinha uma van lá para mala de todo mundo. Então já veio com mala, com a comissão inteira para esse período que ele vai passar aqui no Cruzeiro. E a gente torce para que seja um longo período de sucesso do Paulo Pessolano, que está na ponta da linha aqui também no programa Bastidores. Primeiro, sobre esta chegada a Belo Horizonte, falando aqui a Itatiaia, vamos ouvir o técnico que será anunciado pelo Cruzeiro. Fala, Pessolano. Boa noite, um gusto estar aqui. E agora vamos a chegar e vamos a ver, ainda todavía tem que falar alguma coisa. E isso, pero tranquilo e muito contente de estar aqui. Como que foram esses últimos dias em contato com o Paulo André, que é um conhecido, jogou com ele no Atlético Paranaense, e essa chance de realizar talvez um grande sonho de trabalhar aqui no futebol brasileiro? Sim, já tive chance com Paulo André de trabalhar também. E não se deu no Atlético Paranaense, porque eu fui para México. Agora tenho a sorte de trabalhar com ele, com um grupo muito sério atrás. E isso é muito importante, não? Para um treinador, trabalhar com gente séria e ter um alinhamento, não? Saber que quer a gente, que quer o Cruzeiro e venir a aportar o melhor para conseguir os objetivos, que é o mais importante. Caso essa possibilidade se confirme, restando alguns detalhes, o que você traz aqui para o futebol brasileiro, a sua ideia neste ano de trabalhar no Cruzeiro, agora tendo o Ronaldo Fenômeno como proprietário do clube? O que trago é muito compromisso, muita gana de trabalhar, que é o mais importante nisto. E busco muita intensidade nos jogadores, saber onde estão, não? Todos temos que saber que o Cruzeiro é um clube muito grande
y tiene que volver a donde tiene que estar, en competiciones grandes, en primera división, y lutando cosas importantes. Entonces hay que trabajar para eso. Es un año muy largo, así que bueno, trabalhar e nada mais. Eu vi ali que veio com mala, com várias malas, com toda uma equipe sua de trabalho. Claro que a expectativa é ficar aqui por um bom tempo para ajudar o Cruzeiro também neste novo processo. Sim, isso é o mais importante. Assim que, bom, primeiro vamos fazer as coisas e depois seguimos falando, sim? Muito bem. Do Cruzeiro, o que você pode falar do Cruzeiro? Já conhece dessa história grandiosa desse clube que ontem completou 101 anos? Sim, um clube muito grande. Então, o que eu falei recém, todos temos que saber o que é o clube, o que a torcida que tem, né? Muita paixão. Então, temos que viver cada jogo com essa paixão, que é o mais importante. E treinar com essa paixão para que depois se vea no campo todos os jogos e isso é o que vamos pedir. Jogar com muita raça, com muitas ganas e jogar bom futebol, não? Que é o mais importante. Muito bem. Tá aí então o Paulo Pessolano, a entrevista exclusiva que a gente fez há pouco no desembarque dele lá em Confins. São essas as primeiras palavras do comandante aí do Cruzeiro, João. Samuel, parabéns a você, ao Guilherme Pio, né, a toda a nossa equipe de esportes. Estender ao nosso querido Wellington Campos, né? O Wellington parou o Réveillon dele para dar notícia aqui na Itatiaia, porque ela surgiu e esses acasos fazem parte também do jornalismo, né? O acaso é claro que ele acompanha quem trabalha, quem se dedica, né? Quem acorda cedo, quem vai pra rua, quem busca o melhor todo dia, né? A sorte é companheira do trabalhador. Quem tá plantado no aeroporto esperando jogador. Exatamente, era isso que eu ia dizer, assim. Não caiu do céu, vocês estavam lá buscando uma matéria, conseguiram outra ainda maior. Mas vocês não estavam na redação, vocês estavam no aeroporto. O Wellington Campos estava numa festa de Réveillon, no meio de pessoas do futebol, quando recebeu a notícia, eu tenho aqui detalhes, eu sei, fulano conversou com Beltrano, a reunião foi tal dia, tal hora. Aí o Wellington para o Réveillon, confirma para um, liga para outro, checa daqui, confere dali, consegue um áudio de uma conversa entre pessoas que participaram da negociação e entram no ar às 11h30 da noite na Itatiaia para dar a informação na Rádio de Minas. Isso dá muita alegria, dá muito orgulho pra gente de trabalhar com colegas que a gente trabalha aqui na Itatiaia, né? A dedicação do Guilherme Pio, do Samuel, do Wellington, né? Dá muito orgulho trabalhar com esses colegas que eu trabalho aqui na Itatiaia, né, Edu? Certamente, João. E aí conseguiram dar a informação, trazer a informação, a entrevista do Pessolano antes mesmo do anúncio do Cruzeiro. E João, falando mais das características do treinador e do próprio Pedro Martins, né, que é o diretor de futebol, que também foi apresentado, e que os nossos setoristas, tanto o Samuel quanto o Pio, já cravavam como o nome a ser divulgado pelo Cruzeiro. São duas apostas, isso a gente precisa deixar claro pro torcedor. Não são nomes que trabalharam em grandes equipes, com grandes trabalhos, mas tem perfis muito parecidos. E aí me deixa mais tranquilo que o Cruzeiro está indo ao mercado buscando um perfil. O Cruzeiro está preparando a temporada de 2022 com um perfil de técnico, um perfil de diretor de futebol, que pensam o futebol de maneira parecida e não aleatoriamente. Busca um diretor de um jeito, um treinador de outro. E eu deixo, e fica a minha pergunta, fica a interrogação, se a gente vai ter um 2022 diferente na gestão do Cruzeiro. Eles estão apostando agora nesse perfil, nesses nomes, independentemente do resultado. E aí fica a minha curiosidade de perguntar numa coletiva para o Ronaldo, para os gestores do Cruzeiro. Aí o Pio pode já bater esse papo comigo. Ô Pio, vocês que estão vivendo o dia do Cruzeiro, você e o Samuel Venâncio, é isso mesmo? É um perfil de gestão, o Cruzeiro buscando um perfil de diretor, um perfil de treinador, parecidos para trabalhar já pensando no clube na temporada inteira e não pensando apenas em resultado? É isso, Edu. A gente tem observado as contratações de bastidores do Cruzeiro. Aí a gente vai falar não só dentro das quatro linhas, né, daqueles que jogam com a bola nos pés, mas de quem faz o futebol acontecer fora de campo. Então, são
pessoas estudiosas que têm uma experiência no futebol, uma experiência grande. A gente fala do Paulo Pessolano, foi jogador de futebol, atuou por grandes equipes, passou pelo futebol brasileiro, então não é um cara que cai de paraquedas aqui para tentar resolver uma situação. Ele tem um conhecimento do mercado sul-americano, ele teve um bom trabalho no Liverpool do Uruguai e também em outras equipes, estava no futebol mexicano, então ele tem uma amplitude de conhecimento diferenciada. Aí a gente fala do treinador. Quando passamos para falar do Pedro Martins, que é o diretor de futebol, ele também tem experiência internacional, Queen's Park Rangers, ele passou pela Ferroviária, era vice-presidente de competições da Federação Paulista de Futebol, a maior federação do estado, do país, perdão. O Pedro Martins, ele tem um trabalho muito legal à frente do Atlético Paranaense. Também. O Atlético Paranaense é um clube que é gerido como uma empresa sem ser um clube-empresa. Ele participou de uma parceria do Atlético Paranaense com a Ferroviária. E na Ferroviária, o Pedro Martins, ele também participou, foi parte importante na transição da associação para a SAF. Então ele vivenciou isso num clube pequeno, mas vivenciou. Então ele tem a experiência dessa transição. Ele tem a experiência de trabalhar num clube como o Atlético Paranaense, que hoje é modelo no futebol brasileiro. E eu estou falando de dois clubes que são menores que o Cruzeiro. E agora ele vai ter a oportunidade de trazer toda essa experiência que ele adquiriu no Atlético Paranaense, na Ferroviária, para esse Cruzeiro. E é um modelo de gestão diferente daquele que a gente está acostumado historicamente no futebol brasileiro, né? É isso, a questão toda é que pelo menos a gente enxerga um planejamento, né? O que não havia no Cruzeiro. Tá trocando pneu com o carro andando, João? Tá, mas pelo menos há um planejamento. Veio um profissional com conhecimento determinado, o próprio Paulo André, que era do futebol, e o treinador também. Mas aí eu quero fazer uma pergunta para você e para o Samuel. Vou começar por você, Samuel. Que é o outro lado seguinte também. Tá mudando muita gente de uma vez só. Quem tá ficando no Cruzeiro que conhece a estrutura para falar para essa turma o seguinte: olha, o CT fica aqui, Dona Maria é a cozinheira, seu Pedro é o roupeiro. Quem tá ficando para apresentar o que é o Cruzeiro para essa turma, Samuel? Porque tá mudando muita gente de uma vez só também. E o Cruzeiro começa daqui a poucos dias uma temporada. Precisa ter uma base mínima para iniciar o trabalho. Pois é, antes, João, só confirmar aqui, o Cruzeiro postou agora no Twitter uma bandeira do Uruguai e o emoji com a caneta na mão. Então, vem em instantes o anúncio de Paulo Pessolano, que estão ficando. E aí, o Cruzeiro tinha até uma comissão técnica fixa, mas ela com certeza vai ser desmanchada. O Célio Lúcio deve sair, o Belete também deve sair. Tem, a princípio, quem era o supervisor, que é o Claudio Mir, que está lá ainda, pelas informações que a gente tem. Agora, não sei também, colocando uma outra questão, se a ideia era, o que aconteceu no Cruzeiro aí, nos últimos anos, não dá para se aproveitar quase nada. Então, começo de temporada, é para começar quase do zero que comece. E, claro, alguns funcionários estão sendo mantidos, mas é uma reformulação em todos os setores com essa ideia do Ronaldo, de ter uma gestão profissional e uma gestão sustentável. O Pedro Martins já anunciado, como disse o Guilherme Pio, para essa turma ir fazendo essa transição neste momento e com os jogadores também que vão continuar. A reapresentação é amanhã, mas a ideia é, de certa forma, ter uma ruptura de tipo, o que estava fazendo nos 2 últimos anos aí foi um fracasso total e gastando muito. Vamos pensar em um jeito diferente para que as coisas funcionem. Eu acho que pode ter, assim, alguma ligação até com o aspecto trabalhista nisso também, né? Olha, deixa esse passivo para o Cruzeiro antigo e vamos começar daqui para frente, porque se amanhã ou depois quiser desligar algum profissional, talvez tenha alguma implicação trabalhista que já ficaria em cima da SAF. Então acho que pode ter muito a ver com isso também, essa decisão do Cruzeiro de ser mais radical nesse tipo de encerramento
de relação. Acho que pode ter muita ligação com isso. Até porque, João, pelo que eu e o Samuel nós apuramos, já foram 24 saídas de profissionais do departamento médico, da área administrativa. Então a mudança tem sido bem brusca mesmo nesse início, né, desse projeto, dessa transição. Bom, com certeza um pouco dentro desse raciocínio que você fez, concordo contigo, até para que a SAF esteja blindada desses problemas trabalhistas que há 3 anos, pelo menos, de forma mais acentuada, tem assustado o Cruzeiro.